A presidente Dilma apresentou ontem um pacote de medidas requentadas, tentando convencer a população de que vai combater o mar de corrupção na gestão PT. Mas essa iniciativa, na verdade, não tem o objetivo nem a intenção de atacar realmente a corrupção. O que a presidente está tentando é afastar o Palácio do Planalto da sucessão de escândalos que deixou o Brasil estarrecido. Isso, no entanto, é impossível. As digitais da presidente Dilma estão marcadas no Petrolão. Centralizadora como é a presidente, não dá para acreditar que a nomeação dos ladrões que roubaram a empresa não tenha sido pelo menos autorizado por ela. Se tipos como o Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severó, Pedro Barusco e companhia foram parar nos altos cargos da Petrobras, isso só aconteceu porque a presidente Dilma concordou com a indicação deles. Antes de ser presidente da República, ela já era a manda-chuva do setor de energia e petróleo no Brasil. Nada acontecia no setor sem o aval dela, que foi ministra de Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil, vários anos, presidente do Conselho de Administração da estatal. Por ter ocupado todos esses cargos, a presidente Dilma sempre teve o poder de vetar as indicações políticas, mas nunca vetou. Ela concordou com a nomeação dos ladrões, conduziu a Petrobras ao lado deles e agora quer se afastar, fingindo combater a corrupção. Mas o povo brasileiro não se deixa enganar tão facilmente. Seu pacote de medida lançado ontem não pode nem mesmo ser chamado de anticorrupção. Para ser mais realista, o pacote deveria ser chamado de pacote anti-queda nas pesquisas, de pacote antipopularidade, ou, mais preciso ainda, de pacote anti-impeachment. Não foi coincidência o lançamento desse pacote ontem, mesmo dia em que os jornais de todo o país estamparam pesquisa indicando que a aprovação da presidente Dilma caiu a míseros 13%. E a sua reprovação explodiu para 62%. Depois de números tão eloquentes mostrando que a rejeição ao governo já toma conta do Brasil, é evidente que as medidas anunciadas ontem pela presidente Dilma não têm apenas o objetivo de combater sua impopularidade. Não a corrupção. São apenas uma peça de propaganda, como tudo nesse governo desastroso. A roubalheira não será contida. Eu digo isso com certeza porque o Brasil já assistiu esse filme. A mesma fórmula já foi usada pelo PT e já vimos que não funciona. Em 2005, quando do caso do mensalão, é sabido por todos nós, o então presidente Lula tomou exatamente essas mesmas medidas. E a corrupção simplesmente, senador Caiado, aumentou no país. O Lula já usou esse remédio. Ou seja, essa falcatrua, este método para enganar o povo com esse pacote em 2005, chamado pacote anticorrupção, só aumentou a nossa corrupção, lamentavelmente.
Aquelas medidas hipócritas e populistas jamais pretenderam acabar com a corrupção. O Lula quis apenas enganar o povo com de lá para cá ganhou uma dimensão ainda maior, como vemos no Petrolão, a ponto de levar milhões de brasileiros indignados às ruas. Agora a presidente Dilma, acuada e sem saída, sem qualquer condição política de continuar governando a nação, quer nos fazer acreditar mais uma vez que toda essa corrupção aconteceu por falta de leis, jogando a responsabilidade em cima deste Congresso Nacional. Não, presidente Dilma, não foi por falta de leis que aconteceu o Petrolão. Foi por falta de vergonha mesmo, por falta de respeito ao dinheiro público. Das 7 medidas que a presidente Dilma apresentou, só uma vale imediatamente. É a regulamentação da lei anticorrupção, que já deveria ter sido feita há pelo menos um ano. As outras medidas não valem de imediato, e muitas delas são antigas, como a lei da ficha limpa para todos os cargos federais, que já tramita nessa casa há pelo menos 2 anos, apresentada pelo nosso querido Pedro Simon, há quase 2 anos. Estou terminando, senhor presidente. Mas o pior de tudo é perceber que no pacote lançado ontem há uma tentativa clara de proteger os proprietários das empresas envolvidas em esquema de corrupção. A presidente Dilma propõe que as empresas sejam punidas com multas, mas que seus administradores proprietários fiquem livres. Essa medida vergonhosa, essa medida envergonha o Brasil, melhor dizendo, porque tem o único objetivo de evitar que os donos das empresas queiram fazer acordo de delação premiada. Eles não terão interesse em entregar os verdadeiros mandantes dos esquemas, porque não concorrerão ao risco de punição. E aqui nós já encontramos os corruptores, já encontramos os corrompidos, agora já encontramos os corruptos, falta a gente encontrar o chefe da quadrilha. Mas eu tenho certeza que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal vai chegar no chefe. Essas medidas, se essas medidas que a presidente Dilma adotou já estivessem valendo, não só teríamos hoje as delações do Paulo Roberto e do Pedro Barusco, afirmando que as campanhas da presidente Dilma foram totalmente bancadas, ou praticamente bancada com o dinheiro roubado da Petrobras. O pacote da presidente Dilma, se já estivesse valendo, serviria apenas para esconder a verdade e não para acabar com a corrupção. A verdade, senhor presidente, é que o governo está completamente perdido, sem capacidade de articulação política. Permite que um dos seus ministros venha ao Congresso Nacional para ofender os deputados federais, como aconteceu ontem. Uma verdadeira falta de respeito ao poder legislativo. No meio de um atoleiro de corrupção, envolto por uma crise econômica gravíssima e sem qualquer apoio popular, a presidente só consegue produzir mais desastres. Eu disse na tribuna na segunda-feira passada estou concluindo. Eu disse nesta semana, na segunda-feira passada, e quero repetir aqui hoje, que a presidente Dilma, Vossa Excelência não precisa apresentar esses pacotes, adotar essas medidas anticorrupção. Bastaria uma só medida, que seria suficiente e atenderia à vontade do povo brasileiro. É deixar o governo e aproveitar e levar o Lula e o PT com ela.